Pessoal, olá! Nessa videoaula eu vou mostrar como fazer uma primitiva gráfica 2D simples em OpenGL, uma primitiva geométrica, e a partir dela é possível fazer várias outras primitivas mais complexas. Esse primeiro programa a gente vai ver a partir do programa que foi visto na primeira aula, o programa simples, que era para apenas configurar o OpenGL FreeGlut no DevC++. Esse programa é bem simples, ele funciona, já executa. Vou compilar e executar aqui. Ele só produz uma tela preta. Esse programa ele possui um mínimo de execução. Essa função aqui, glut init, ele inicializa a glut com 2 argumentos, número de argumentos de entrada e quais são esses argumentos. Isso aqui só é necessário quando o programa é executado a partir da linha de comando e a gente deseja passar argumentos, não é aqui o caso. Esse segundo conjunto de funções, que eu vou chamar aqui de construção de uma janela, ele possui essas funções aqui, a glut init display mode, ela possui esses 2 argumentos aqui, a glut single e glut RGB. A glut single significa que esse programa vai usar um único buffer. Se a gente fosse trabalhar com animação, a gente poderia usar um glut double para usar 2 buffers. E ele usa também o glut RGB, que significa que os pixels são no formato RGB, Red, Green, Blue. A outra função chama-se glut create window. Ela é a função que cria uma janela e dá um nome para essa janela. Aqui, esse nome primeiro programa, por exemplo, eu vou trocar para desenhando primitivas geométricas. A terceira função, a próxima função que a gente vai ver é a glut display func, que é uma callback que eu vou já explicar. Essas 2 funções aqui, eu vou acrescentar mais 2. Aqui ele só deu um nome para a janela de saída onde vão ser feitos os desenhos. Eu vou colocar ainda mais uma, que é a glut init window size. Essa função ela possui também 2 argumentos, que é o tamanho da janela que a gente vai querer trabalhar. Eu vou definir aqui como a largura LAR, que é uma define, e a altura, a largura e a altura da janela que a gente quer fazer os desenhos. Então, eu vou definir essas 2 como define no início do programa. Largura eu vou definir como 400 e a altura também eu vou definir como 400, um quadrado. Então, repetindo, aqui eu chamei essa função glut display mode, init display mode, para definir o modo de exibição, aqui o nome da janela e aqui é o tamanho da janela. Falta definir a posição, que a gente vai definir com glut init window position. E aí eu vou definir que eu vou querer que essa janela apareça no pixel x500, y100. Com isso aqui já tem algumas mudanças que vocês vão notar. Vou compilar aqui. E aqui está a janela
desenhando primitivas, vou começar a projetar as coisas aqui. Bom, as próximas funções que eu vou explicar são as callbacks. De novo, essa daqui é para inicializar a GLUT, essas daqui são para definir a janela e as próximas são as callbacks. Bom, essa função aqui possui esse programa aqui possui uma única callback, mas a gente vai ver primeiro o que é uma callback. O que é uma callback em OpenGL? Bom, uma callback ela é um trecho de código que pode ser executado em background. Ele pode ser executado como se fosse uma thread. Ele é um código que ele é chamado automaticamente sempre que é necessário. Por algum evento que ocorra, chama esse código. Ele fica em background e ele é executado, como eu falei, sempre que algum evento ocorre e também esse trecho de código ele pode ser alterado e processado como a gente queira. Existem vários tipos de callbacks. Os principais callbacks são callback de desenho, callback de animação, callback de proporções da janela e callback de mouse. São as principais, mas existem muitas outras. A principal callback que a gente vai precisar agora usar é a callback de desenho, a callback que desenha o que a gente está querendo em uma janela de saída que a gente chama de viewport. Essa callback ela se chama glutDisplayFunc. Essa callback ela recebe um único argumento que é o nome de uma função que a gente passa aqui para ela. Essa função é a função callback que vai desenhar tudo que a gente quiser no OpenGL. Aqui eu vou chamar o nome da função de meus desenhos. Depois que eu chamar essa função, que eu declarar a função callback, eu preciso definir a função para que eu possa escrever o desenho dentro dela. A definição é fácil, é simples e a gente vai ver lá no código, mas ela tem que terminar com essa outra função aqui, chama glFlush, que é a função que executa todo o código que a gente fizer aqui dentro da DisplayFunc. Em OpenGL existem outras callbacks muito importantes para trabalhar. Uma das mais importantes é a glutReshapeFunc, que ela é utilizada para ajustar o tamanho do desenho numa janela. A callback para detectar o mouse, que a gente chama de glutMouseFunc. A callback para detectar o movimento do mouse, que a gente chama de glutMotionFunc. A callback para detectar atividades de teclado, que é a glutKeyboardFunc. A callback para detectar atividades com teclas especiais, que é a glutSpecialFunc. E a callback para controlar o tempo de animação, que é a glutTimerFunc. Voltando aqui ao programa, a gente tem então aqui a função glutDisplayFunc, que é a callback de desenha. A gente tem aqui a função desenha, que eu vou chamar de meus desenhos. Esse mesmo nome eu tenho que colocar na declaração da função. Está pronto para eu começar a desenhar. Vou compilar. Ok, tudo certo. Bom, a próxima função que a gente vai aprender é para que serve essa função inicializa. Essa função inicializa ela não é uma callback, ela é uma função comum. Ela está aqui, ela serve para você inicializar todos os parâmetros iniciais que você deseja, os parâmetros fixos. Nesse caso aqui,
ela está chamando a função GL Clear Color. Essa função GL Clear Color, ela permite você definir qual as cores do background. Essa função ela possui 4 parâmetros, R, G, B. Esses parâmetros são valores de 0 a 1, que representa o vermelho, o verde e o azul. E o quarto parâmetro é o parâmetro alfa, quando a gente vai trabalhar com transparência. Por enquanto a gente não vai mexer nele. Então aqui eu estou definindo a cor que eu quero no background, a cor que eu quero na janela de saída. Eu defino ela com um parâmetro fixo. E aí a callback vai ficar desenhando, todo o tempo ela é chamada, desenhando e todas as mudanças de desenho também. Então, dentro da callback que vocês estão vendo, a callback desenho, vocês estão vendo aqui a função glClear e o argumento gl color buffer bit. Essa função aqui com esse argumento, ela especificamente ela pinta o fundo da janela. Com que cor? Com a cor que eu defini aqui, no caso foi a cor preta. A gente vai fazer um teste aqui, colocar uma cor, por exemplo, uma cor vermelha. Então basta eu colocar aqui na posição do vermelho, colocar 1 e compilar. Então aqui ficou o vermelho. O background é todo vermelho. Eu posso definir qualquer combinação de cor aqui. Posso colocar um amarelo. Para colocar um amarelo, eu começo ali eu coloco vermelho e verde, máximo, e o azul no mínimo. Se eu colocar os três como 1, valor máximo, eu vou ter o branco. Vou ter uma tela branca. Ela está escura assim inicial porque não há desenho nenhum. Então está aqui a tela branca. Então o próximo passo que a gente vai fazer é desenhar especificamente. Mas antes eu vou explicar uma outra função. O desenho, como ele é bidimensional, eu preciso desenhar, fazer uma projeção ortogonal. Para fazer a projeção ortogonal, a gente precisa conhecer a função que vai fazer isso. Aqui nós vamos ver funções-chave para fazer desenho 2D em OpenGL. A principal função para esse propósito é a função glueOrtho2D, que ela possui 4 parâmetros. Essa função glue, ela permite a projeção que a gente chama de projeção paralela, ou seja, todo objeto 3D ele é projetado paralelamente na porta de saída, na viewport. O primeiro parâmetro corresponde ao menor x da viewport. O segundo parâmetro corresponde ao maior x da viewport. O terceiro parâmetro ao menor y. E o quarto parâmetro ao maior y da viewport. Assim, fica especificado qual que é a área da viewport onde será projetado a geometria 2D. Esse tipo de projeção se contrapõe à chamada projeção em perspectiva, onde um objeto, dependendo da distância, ele é projetado em perspectiva, ou seja, quanto mais longe, menor, e quanto mais perto, maior. Para eu fazer esse tipo de projeção, que a gente vai ver mais tarde, eu preciso usar a função gluePerspective. Considerando então que eu vou fazer uma projeção ortogonal em 2D, aqui na função inicializa eu defino a glueOrtho2D, que ela possui 4 parâmetros, que são o menor x, o maior x, o menor y e o maior y. Colocando isso daí, eu posso compilar e tudo ok.
Bom, já garanto que eu vou fazer a projeção ortogonal. Essa daqui eu pinto o fundo com a cor que eu quiser. E agora sim eu vou definir o meu desenho. Eu vou precisar aqui, então, chamar uma macro de desenho para eu desenhar um quadrado. Em OpenGL, para você desenhar primitivas, você usa macros. Em OpenGL, a gente pode desenhar primitivas pré-prontas. Para desenhar essas primitivas, a gente usa a macro glBegin, que começa com glBegin e termina com glEnd. Aqui no meio eu desenho efetivamente e aqui eu passo o argumento. O argumento dela que eu vou usar aqui é o glQuads, porque eu quero desenhar um quadrado. Se eu quero desenhar um quadrado, eu preciso então de 4 vértices para definir onde é que esses vértices vão ser plotados na minha viewport. O primeiro vértice ele é definido então com a função glVertex2i. I, porque eu quero dizer que esses valores dos vértices são inteiros, poderia ser ponto flutuante, então seria 2f. Aí possui dois argumentos aqui, que são as coordenadas do ponto, as coordenadas x e y. O segundo vértice também ele é definido por essa função glVertex2i. O terceiro vértice também por uma função glVertex2i. E o quarto vértice também por uma função glVertex2i. Então, como é um quadrado, eu preciso de 4 vértices. Dessa maneira, eu estou dizendo para o OpenGL, eu estou dizendo que eu quero desenhar um quadrado. Eu posso combinar vários quadrados para fazer uma figura mais complexa. Existem outras possibilidades de macros. Se eu colocar naquele argumento glPoints, eu vou precisar de um vértice só para desenhar vários pontos. Posso desenhar linhas, se eu colocar glLines, a cada 2 pontos ela vai traçar uma linha. Se eu colocar glLine strip, ela vai fazer uma sequência de linhas para cada ponto que eu colocar ali dentro da glBegin, glEnd, ele vai ligar várias linhas. Toda vez que tiver essa palavra strip, ele está ligando. glLine loop, ele fecha um conjunto de linhas. Se eu colocar triangles, eu vou fazer triângulos. Com glTriangle strip, eu faço a mesma coisa que foi feito aqui, eu vou emendar vários triângulos. glQuad strip, eu emendo vários quadrados. glPolygon e glTriangle Fan, eu emendo vários triângulos. E finalmente glQuads é o que eu estava usando, que eu vou usar inicialmente, eu posso fazer vários quadrados. Agora sim, eu posso desenhar a minha primitiva. Eu vou usar então glBegin, glEnd. E dentro dessa macro eu vou desenhar a minha primitiva. No argumento dela eu vou dizer que eu quero um quads. Então é um quadrado. Se é um quadrado eu vou precisar de 4 vértices. Então eu vou definir com a função glVertex2i. O ponto que eu vou colocar é o 100, 150, que é um dos vértices. Tem mais 3 vértices. O próximo vai ser na posição 100, 100. O próximo na posição 150, 100 e 150, 150. Com isso daqui eu desenhei meu quadrado, mas tem um detalhe, eu não vou conseguir ainda vê-lo porque ele está sendo pintado com a mesma cor do fundo, que é branco. Eu não defini uma cor para ele. Se eu executar, vocês vão ver que não apareceu nada, o quadrado ele está aqui, mas ele não pode ser visto porque está na mesma cor do background. Eu preciso definir uma outra cor para ele. Essa função aqui, glClearColor, ela define a cor do fundo. Para eu definir a cor de um objeto, eu vou usar glColor 3f, f de float, que
E aí eu vou colocar o valor do vermelho para máximo, o valor do verde para mínimo e o valor do azul também para o mínimo, definindo que a cor do objeto que vai ser desenhado aqui para frente vai ser vermelho. Então, compilo. Aqui apareceu então aqui a primitiva, que é o meu quadrado.